Olá, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Eu sou a Camila, você está no Leveza de Ser e hoje eu vou falar um pouquinho a história real que vale a pena ser contada, que vale a pena ser lembrada. Porque ela fala de cura, ela fala de transcendência, ela fala de aceitação, integração e paz. E o quanto isso é importante, na verdade, crucial no nosso processo evolutivo. Eu vim no intuito, né, de criar esse vídeo por conta de um acontecimento, né, que eu tive hoje à tarde, que foi super assim, epifanêmico, epifaníaco, não sei, não existe essa palavra, mas estou criando. Eu me sinto bem em ser real na internet e eu sinto, na verdade, falta disso, né? Eu sinto falta de gente real, de verdade aqui, né, na internet. E por isso eu venho assim, no masks, no filter, né? Não vou pôr máscara aqui, de nada, porque a gente não está dentro de uma leitura, a gente está contando uma passagem na minha vida, uma experiência própria e como que eu consegui lidar com isso, transmutar isso, superar isso, continuar. E me trouxe até aqui. Que de fato, desde o início, era o que estava escrito para mim. Era o papel que eu vim ser protagonista aqui nessa encarnação. Né? O Nodo Norte já falava sobre isso. Então, quando eu nasci, o Nodo Norte já estava lá, já estava escrito. Né? Já estava escrito nas estrelas. Então, com certeza, é algo que vale a pena ser trazido. Deixa eu trazer mais para perto de mim, meu ventilador. Tá calor, tô em São Paulo. Então, uma mudança de tempo. Eu fechei, não quero ligar o ar porque eu tô com uma questão aqui de sinusite, então não quero ligar. Bom, eu fui almoçar hoje e tem uma lanchonete aqui em frente ao consultório. Eu tô aqui na Lapa, na Rua Roma. Tem um consultório aqui em frente, tem uma lanchonete na frente do consultório que eu vou todo dia almoçar lá. Tem a dona, uma senhora, mais as funcionárias que eu amo de paixão, então eu sinto lá, relaxo, converso. Uma delícia. É o meu momento. Né? E eu me realizo muito porque a comida dela é caseira. Lembra muito da minha mãe e eu não como mais a comida da minha mãe, porque minha mãe, né, tá com uma condição de saúde debilitada, é que grave, então assim, tenho toda uma questão. Então eu me traz essa memória, né, afetiva muito grande. E eu tava lá almoçando hoje, chegou uma senhora e deu parabéns para ela. E eu não sabia que era aniversário dela, porque eu a conheço há o tempo que eu tô aqui no consultório, acho que 5, 6 meses. Mas aí já levantei, já fui dar parabéns também, tudo mais, a gente continuou conversando. E eu peguei e falei, né, falei assim, então hoje é dia de bolo, vamos cantar parabéns. Aí ela falou assim, nada é por acaso, né? Acaso não existe. Você sabe disso. Senão você não estava aqui nesse canal. E aí eu falei, parabéns, tal. Aí eu falei, dia de bolo. Aí ela falou assim, não vai ter bolo. E eu falei, não, mas por quê? A gente tem que celebrar a vida. A gente tem que comemorar, né? Porque assim, não é mais um ano de vida, é um novo ciclo que se inicia. São novas oportunidades, novos sonhos, novas buscas, né? Novos aprendizados. Não, eu falei, tem que... Eu falei, não perca a oportunidade de comemorar. Aí ela falou assim, ela contou uma história. Aí ela falou assim, nossa, eu tenho alguns traumas com relação a isso, tal. Eu falei, nossa, eu também. Eu falei, na minha infância eu nunca comemorei meu aniversário. Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu sou gêmea, univitelina,
E a minha irmã faleceu quando a gente tinha 2 aninhos. Aí ela ficou em choque. Mas como 2 aninhos? Eu falei, sim. Era um grande sonho, mais dos meus pais, lógico, mas o meu pai, ele tinha uma questão muito grande com... Meu pai e minha mãe, eles tinham uma diferença de idade de 11 anos. Minha mãe era mais velha que meu pai. E meu pai tinha toda uma questão muito grande, um sonho de constituir família, de ter filho, e minha mãe já estava com mais idade. Minha mãe me teve com 41, 42 anos. E tanto que ela já está com 80 e tanto hoje, né? Quem sabe um pouco mais da minha história sabe que ela sofre de mal de Alzheimer, está internada numa casa de repouso devido a toda a situação. Mas vamos voltar. O meu nascimento. Foi um sonho realmente pro meu pai, né? Meu pai tinha um sonho de ter filhas gêmeas, meninas. Minha mãe embarcou no sonho dele, mesmo já com toda essa idade. Naquela época, nasceu em 82, então não tinha essa tecnologia, não tinha tratamento, não tinha, né? Aí você... O que tinha na época? Simpatia. Simpatia, oração, e passaram vários médicos. Tudo que era sugestão, tudo que as pessoas falavam, faz isso, faz aquilo, eles ouviam e decidiam tentar. Veio meu irmão primeiro, ele tem, acho que o Thiago tem 2 ou 3 anos a mais que eu, e depois, né, minha mãe continuou e tudo mais, e conseguiu engravidar das gêmeas, né? Comia banana dupla, tudo quanto era fruta gêmea, ixi, fazia de tudo. E minha mãe contou por diversas vezes essa história. Essas histórias são várias, meu pai também, minha tia que ajudou a me criar também. Mas assim, eu contei rapidamente isso pra ela. E engraçado que o meu nascimento, eu fui meio predestinada. A gente nasceu no dia 22 de setembro. Eu nasci, nós, porque eu sou gêmea, então nós nascemos no meio de 10, né, num solstício de primavera. Num grau, no 29º grau de virgem. Só que um grau a narrática, um grau assim, que não é muito favorável na astrologia, difícil, mas num momento muito importante, num solstício. Então já é muito legal isso. E meu nome, meu nome vem, fui designada, a escolha de um nome para filho, para um bichinho, para uma planta, é muito importante, né? Tem muito valor, né? A história já começa a ser escrita ali muito antes, né? Quando a gente de fato vai o sonho, tudo começa antes, né? E as gêmeas vão se chamar Camila e Consuelo. Eu, Camila, minha irmã falecida, Consuelo. E meu pai escolheu Camila por conta, ele nasceu no Ceará, lá no sertão, com muitos irmãos. Foi o primeiro filho da minha avó que veio para São Paulo. Ele é um ariano, então ele veio com toda a cara e com a coragem ariana, com a determinação, com o poder, com a força ariana, para vir tentar a vida aqui. Veio para estudar e, enfim, teve muita vitória mesmo, graças a Deus. E meu pai, quando ele era pequeno, lá no sertão, era difícil, né? Ter médico, assim, ter uma rotina de passar com o médico, acompanhar e tudo mais. Gente, Brasil, né? Sertão do Nordeste, um monte de filho, fome, seca, vamos falar a verdade? Né? Tem que dar graças a Deus, assim, que tudo correu bem, que ele teve muita saúde, mas ele se tratava com uma curandeira, como se fosse uma curandeira ali, né, do povoado onde ele nasceu. E essa curandeira se chamava Dona Camila. E essa curandeira falou assim pra ele, você vai ter filha menina. E deu uma bonequinha de pano pro meu pai. Guarda pra você dar pra sua filha. E aí meu pai falou, vai ser Camila, porque ela salvou ele, né? Ele teve uma doença grave e foi salvo através, né, todo o trabalho que ela tinha com as ervas, com as orações e tudo mais. Então, assim, meu nome já carrega essa questão, né, da fé, da cura, e do meu pai meio que tá fazendo essa promessa, né,
para essa curandeira, essa pessoa tão especial que curou ele. Tanto que eu era pequena e eu carreguei essa bonequinha por muito tempo. Muito tempo. E, enfim. E eram gêmeas, eu sou gêmea. E idêntica, do jeito que meu pai e minha mãe, assim, né, sonharam. E a minha mãe, quando eu e minha irmã, nós íamos fazer 2 aninhos de idade, a minha mãe teve um sonho, um dia antes, nosso aniversário, se eu não me engano, caiu no sábado, a festa ia ser no sábado, ia ser na casa da irmã da minha mãe, mais nova, e a minha mãe, um dia antes, teve um sonho, que ela ia comprar uma roupa rosa e uma roupa amarelinha, e a vendedora da loja falava assim, não, você não precisa levar 2, porque você não vai usar, você vai levar uma só. Você vai levar essa amarela. E geralmente, né, quem tem filhos gêmeos sempre veste ali com o mesmo modelo, com a mesma cor, a mesma marca, o mesmo modelo, mas coloca um conjuntinho de uma cor, um conjuntinho de escolhe uma cor por uma gêmea. Então geralmente assim, uma usa azul, outra usa rosa, outra usa rosa, outra usa amarela. E então era assim, eu usava sempre amarelo e minha irmã sempre rosa. Ou eu usava azul e minha irmã rosa, mas sempre minha irmã mais de rosa. E nesse sonho, essa vendedora, essa moça na loja, que minha mãe estava comprando as roupinhas, no sonho dela, ela estava consciente de que ia ser o aniversário das gêmeas, e realmente é o que estava acontecendo na época. No dia seguinte ia ser aniversário das gêmeas. Ela teve esse sonho de sexta-noite para sábado. E ela acordou em choque, porque ela conta que ela teve a sensação no sonho de que a vendedora mentalmente transmitia para ela a informação de que uma gêmea não existiria mais, que uma gêmea no caso não estaria mais talvez viva para poder usar. Minha mãe acordou em choque, chorando, desesperada, e foi falar para o meu pai, foi falar para minha tia, e foi falar para minha tia, essa que ia ser a festa, que é minha madrinha, não era minha madrinha, era a madrinha da minha irmã, na verdade. E falou para minha tia, que cuidava da gente, porque tinha uma irmã do meu pai que morava com a gente, que veio antes das gêmeas nascerem, e ajudava minha mãe em tudo. E falou para minha tia Cris. A tia Cris, na hora, também ficou muito chocada, começou a chorar. E enfim, aí todo mundo começou a falar pra ela, né? Não, é sonho, não sei o que. Minha mãe falou, não, eu tenho certeza, eu tenho certeza. E minha mãe não conseguia parar de ficar inquieta, de ficar impressionada, de ficar aterrorizada com isso. E até que então, isso levou ela, no dia do aniversário, ela estava muito abalada, no sábado. Ela não foi para a festa. Ela pegou as roupinhas, pediu para as minhas tias, né, tanto na casa da minha tia que ia ser a festa, que era a madrinha da Consuelo, da minha irmã, e da minha tia Cris, que, né, falou, olha, vocês levem tudo, coloquem, eu não vou para a festa, eu não tenho emocional, eu tô sentindo em mim, eu não consigo. Infelizmente, né, teve a festa, minha mãe não foi, minha mãe ficou em casa, balada, chorando, e foi a segunda festa e a última, né? Pelo menos na infância da minha irmã foi a segunda última, e para mim eu não tive mais festa. Por quê? Realmente o sonho da minha mãe foi um sonho premeditório, né? Eu tenho sonho premeditório o tempo todo. O sonho é uma movimentação do inconsciente, por isso que eu fui estudar Jung, fui fazer psicologia analítica, para investigar, né, o inconsciente profundo, e também o inconsciente através dos sonhos. Isso para mim faz todo sentido, faz parte da minha história. E, enfim, no dia seguinte do aniversário, o aniversário foi no sábado, no domingo a minha irmã começou a apresentar um quadro de febre, e começou a gripar,
e levou pro Sabará, né? Aqui em São Paulo tem um hospital infantil muito conhecido, reconhecido, chamado Sabará, em Higienópolis, da Vila Angélica, e foi para lá. Porque, graças a Deus, naquela época meu pai tinha condição e tudo mais, então, assim, não tenho que falar nesse sentido. E meus pais, minha mãe já, parece que para ela foi uma confirmação. Chegou lá, o médico examinou, fez a escuta, não, vamos pedir exames, né? Não, mas não é só uma gripe. Mas vamos pedir e tal. Bom, olha, aparentemente eu não tô gostando muito, mas medicou, deixou eu voltar para casa e falou, se continuar a febre, vamos ver, porque o vírus demora e tal. Se continuar a febre, aí você traz de novo na segunda. Na segunda-feira, foi o que aconteceu. Domingo para segunda, continuou a febre, não cessou nem com a medicação. Segunda, meus pais levaram de novo para o hospital. E dali minha irmã entrou no hospital e ficou. Aí o raio-x fez de novo, apresentava já um início de pneumonia. Vamos internar, minha irmã estava prostrada, aí parou de se alimentar. E aí, né, isso na segunda, quando foi na quarta, um pulmão já parecia meio que dissolvido. Eu lembro da minha mãe contando muito isso. E quando deu no outro sábado, uma semana de completar o aniversário, de 2 anos, né? Uma semana que tinha feito a festa, que a minha mãe não foi, minha irmã faleceu. Ela desencarnou. E aí eu cresci. A história do aniversário, que começou lá na lanchonete do almoço de hoje, eu contando pra ela então que era por isso que eu não tinha tido uma infância comemorando meu aniversário. A minha mãe, ela não conseguia. Então, assim, a gente sabe que as feridas, né, a nossa criança interior é o feixe de luz que indica a nossa cura, tá? Porque tudo começa quando a sua história ali, quando você tá na barriga da sua mãe, já começa ali, a sua história já começa ali. E tudo isso fala muito de você, do teu destino, do que você veio resolver, dos teus karmas, do caminho evolutivo da sua alma e do propósito que você veio cumprir aqui na Terra, tá? Então, eu acho que você trazer para as pessoas eu creio que assim, eu dando exemplos reais e contando de mim realmente, eu acho que eu amplio muito mais a capacidade de compreensão das pessoas. Meus atendimentos são feitos com base nisso. Por isso que eu acho que os acompanhamentos que eu faço, meus pacientes terapêuticos têm uma grande evolução. Porque fica mais fácil, né? Essa compreensão é real. É o que eu falo, eu sinto falta de realidade de gente real na internet. E eu me sinto muito bem sendo isso, né? Aqui. E, enfim, eu tive uma infância que eu não comemorei o meu aniversário. Eu nunca tive uma festa de aniversário depois disso. Eu nunca tive um bolo de aniversário. Meu sonho era ter um aniversário cantando a música da Xuxa. Hoje vai ser uma festa. No dia do meu aniversário eu lembro que meu pai me pegava de manhã, porque depois disso o casamento dos meus pais desmoronou, tá? Meu pai, na hora que ficou sabendo, né, que minha irmã tinha falecido, ele pegou o carro e tentou se matar, colidiu numa árvore, desequilibrou tudo. A minha mãe nunca mais foi a mesma. A minha mãe nunca superou. E eu tinha certeza disso, eu tinha certeza dentro de mim, né? Eu via a minha mãe. Eu tinha 6 anos de idade, eu olhava para minha mãe e eu sabia que de uma forma ou outra a minha mãe ia desenvolver alguma doença mental. Eu não sei porque eu visualizava a minha mãe numa camisa de força. Só para vocês terem uma noção. Eu era a gêmea menos desenvolvida, então eu tinha um atraso, né? Tinha um certo retardo de crescimento. E 2 dias depois que a minha irmã faleceu, minha mãe fala que parece que eu assumi o lugar da minha irmã. Eu comecei a falar, eu comecei a andar, porque minha irmã já andava, já falava. Meu pai chegava, ela pegava o chinelo do meu pai e levava, papai, chinelo. Então ela já fazia tudo, eu não fazia nada. Eu ficava me arrastando ainda, engatinhando. E eu conversava muito com ela, a minha infância, assim, foi minha mãe correndo muito
me levando em bezendeira, me levando em centro, me levando em diversos lugares. Nossa, eu fui tudo que vocês puderem imaginar, assim, tem filmes, vídeos que minha mãe guardava, com 6 anos de idade indo assistir Divaldo Pereira Franco. E minha mãe foi buscar o caminho espiritual, mas dentro dela ela nunca aceitou. E a gente sabe que o Alzheimer, as doenças, gente, elas começam na alma, elas começam na mente. E o mal de Alzheimer é uma doença de quem não aceita o seu destino. Então são pessoas que são extremamente controladoras, dominadoras, e elas passam por algum desvio do destino, uma frustração, elas não conseguem lidar com isso. E elas criam inconscientemente, desenvolvem isso como uma forma de esquecer as dores e os pesares e os traumas da vida. Porque justamente o que acontece no Alzheimer, né? Você esquece. Eu tive um caminho muito tortuoso com a minha mãe. Até eu ser mãe, eu comecei a curar a situação com a minha mãe quando eu vim ser mãe. E eu falo pra vocês uma coisa. Quando eu descobri, foi 2017, mas eu comecei a perceber em 2015 que minha mãe não vinha bem. E eu já tinha essa premonição, essa sensação, essa visão de que ela, né, que o final dela teria, infelizmente, uma questão, né, de um desequilíbrio mental muito grande. E a minha mãe foi uma pessoa extremamente difícil, porque eu acho que ela passou por uma das coisas. Todo mundo sofre. Não existe grau e nem nível de sofrimento. Todo mundo sofre. Viver é sobre isso. Viver é sobre desafios, né? Alguns sofrem em uma área, outros sofrem em outras. E lidar com esses eventos inesperados, mas que a nossa alma já tinha combinado aquilo. E isso é o nosso nodo norte. Por isso que o nodo norte é importantíssimo. O nodo norte é onde o seu livre-arbítrio... Aliás, existe livre-arbítrio? O que vocês acham? Aonde está o seu nodo norte, o signo e a casa, o seu livre-arbítrio não impele. Então, a sua vontade é nada. Porque o seu destino é chamado, é atraído, é puxado por aquela força. Para você ir naquela direção, aquilo tem que ser cumprido. Aquele é o seu papel principal. São ali que você vai viver aquelas lições. O meu nodo norte é em Câncer. É a família, é a mãe, é a ancestralidade. Sou eu como mãe, sou eu como filha. Sou eu e a minha mãe, sou eu e a minha filha. E os desafios que eu mais travo são esses. E os que eu mais atendo de cliente e de acompanhamento de paciente são esses. Então tá lá, já estava lá. Eu creio que assim... Bom, tem muito para contar disso, mas o vídeo vai ficar muito longo, já tá longo. Então acho que eu volto aqui para continuar. Mas eu acredito piamente na doença como um caminho de cura. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. O adoecimento, ele é um aviso pra gente, tá? E traz um grande despertar. Boa parte da minha vida eu passei doente. Eu sou diagnosticada de 7 doenças autoimunes. Então pensa tudo isso que eu carreguei no meu corpo de emoções, nos meus sentimentos, né, no meu pensamento, que já vinha ali na minha alma, no meu espírito, como que isso reverberou em doença para mim. Então eu com 20 anos de idade assim comecei a desenvolver diversas doenças, tá? Porque o corpo fala. O que a gente cala, o corpo fala. E o adoecimento é um aviso. Foi só quando realmente eu fui buscar, encontrei nessa jornada, eu vou contar uma parte disso, depois vou fazer um vídeo só disso, né, de como que foi, comecei a adoecer, meus diagnósticos, doença autoimune, como é difícil diagnosticar,
né? São doenças psicossomáticas, difícil diagnóstico, como que a minha veio se revelar. Vou contar isso pra vocês em outro vídeo. Mas hoje eu sou 100%, assim, posso dizer, curada, tá? Não tomo medicação. Eu tomei por muito tempo, fiquei internada. Cheguei a ficar 1 ano e meio internada, né? 7 anos direto doente e 1 ano e meio, assim, internada entre a vida e a morte. Passei por várias experiências de quase morte, tá? O que eu quero dizer com esse vídeo é que eu já comemorei muitos aniversários depois disso. Não o que eu realmente, assim, do jeito que eu quero realmente, ainda não. Mas depois, quando eu me casei, o primeiro casamento, né? Sou casada 2 vezes. Minha filha é do primeiro casamento, ela tem 15 anos. E quando eu me casei, meu ex-marido, ele, logo no primeiro ano, assim, que a gente se conheceu, ele comemorava meu aniversário, já começava de manhã, assim, na hora que eu acordava. Então, graças a Deus, assim, isso tá bem superado. E ao longo da minha vida eu sempre fiz acompanhamento psicoterapêutico, então eu sempre fui buscar, né, a cura, o autoconhecimento, a transcendência, e eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, até porque a minha história, né, a forma até porque, o desígnio do meu nome, porque foi dado o meu nome, já fala sobre isso, sobre cura, espiritualidade, sobre fé. Então prestem atenção na história de vocês. Tá tudo lá, as respostas estão, né? Só que a gente tem que rastrear, muita coisa a gente bloqueia, tá? Muitas coisas a gente, o nosso inconsciente, ele realmente, ele coloca como se fosse gavetas, tá? Porque traz muita dor, porque traz muito sofrimento, e a gente não quer olhar para aquilo, mas é mais do que necessário. Foi quando eu fui olhar para aquilo que eu realmente voltei para casa e ativei minha centelha divina, né? Eu tive meu despertar. E quando eu tive meu despertar, eu entendi que eu tinha que curar essa situação com a minha mãe e com a minha filha. Com a minha filha, a situação se desdobrou para um outro lado. Inclusive, acho que nesse momento eu me encontro diante de um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu jamais pensei passar, mas estou passando. E aceito. Porque se não houver aceitação, não existe libertação. Então não existe espiritualidade sem aceitação, sem amor incondicional, sem submissão, sem entrega, sem fé. Não existe espiritualidade. Espiritualidade é tudo isso sendo vivido na prática, no seu dia a dia. Na fila, no trânsito, no restaurante, em tudo. Porque o resto é só hipocrisia, da boca para fora. E aí, ninguém tá aqui para viver meia vida. A gente tá para viver com intensidade e integridade total, com plenitude, tá? E, bom, mas eu acredito, assim, por exemplo, hoje eu vivo uma situação totalmente diferente, assim. A minha mãe é tudo, absolutamente tudo para mim. Sou eu quem a visito todo final de semana, sou eu quem cuido, sou eu quem faço absolutamente tudo. E sou eu a única pessoa, assim, que vamos dizer que ela não esqueceu totalmente. Ela nunca esqueceu. Nunca. Tá? E ela já teve períodos muito críticos antes dela ser internada. A gente tentou com enfermeira em casa, enfim. Só que quando começa a não tomar o remédio, a não se alimentar, não tem jeito. Quando começa a ficar agressivo sem remédio, aí o jeito é a internação. Eu também já sofri muito por isso. Vocês já foram numa casa de repouso? Eu acho que não tem nada mais triste, gente. Se vocês puderem visitar para conhecer ou para fazer ali um ato de fraterno, né? Minha mãe tá lá fazem 3 anos. Tem senhorzinhos e senhorinhas que eu nunca vi uma visita em 3 anos, tá? É cruel. A vida é difícil, então é isso, tá? Então, mas a vida é consciência. A gente tem que trocar o medo pelo interesse em buscar essa consciência, em viver essa verdade. Através da nossa própria história mesmo, através dos próprios acontecimentos da nossa vida. Tá? Então é muito, muito importante isso.
Eu creio que assim, a gente tem que entender que muitas vezes nós somos os autores da nossa própria doença. Eu entendi isso. E quando eu entendi isso é que começou a minha cura, né? Bom, acho que já tem bastante coisa aqui por agora. 30 minutos de vídeo, eu falo com vocês numa próxima oportunidade, acho que amanhã mesmo eu já gravo, contando a continuação dessa história da vida real que merece ser contada. Porque pode ser que você se encontre nisso, pode ser que você tenha uma luz, um direcionamento, você tenha, né? Eu de tanto sofrer, eu de tanta dor, de tanto sofrimento, eu virei expert em me curar, né? E curar os outros. O meu Júpiter é em Escorpião na casa 11. Então, o meu Júpiter é ajudar a curar a humanidade, né? Casa 11 é uma casa de sociedade, é uma casa de coletivo, de comunidade, tá? E Escorpião é transformação profunda, cura e renascimento. Então, eu sou alguém que acredita piamente na transformação do ser, da vida, da realidade e de renascer. Renascer com a autenticidade total daquilo que você nasceu para ser, de fato. Não aquilo que disseram, que contaram, ou que você achava, ou aquilo que o teu ego te mantém ou te manteve aprisionado. Tá para muito além disso. E depende da gente. Basta a gente querer. Eu lembro que com 12 anos eu fui numa palestra de Robertinha Chique, porque eu fui sozinha, não sei nem como que eu fui parar, foi lá no Teatro do Ibirapuera. Eu outro dia contando pra alguém, eu falei, gente, como que eu fui parar? Né? Eu comecei a ler Dalai Lama com 10 anos de idade, assim, eu tenho todos os livros. Então eu sempre tive essa busca. Minha lua é em Sagitário. Então esse conhecimento, a expansão, buscar um ideal, saber o que existe para além daqui, para além, né, do tangível. E eu lembro que eu fui buscar, eu falei, nossa, eu com essa idade, eu fui numa palestra de Robertinho Chique e ele falava assim, para tudo existe um jeito, né? Quem quer faz e quem não quer arruma uma desculpa. E eu levo isso como um lema, Quem quer faz, arruma jeito. Então, basta a gente querer, basta mesmo, isso não é piegas, isso não é mentira, tá? Consciência é você entender que todo dia é um novo dia zerado, uma folha em branco, tá? Exatamente, não é desse jeito como, né? O tempo pro universo é outra coisa, galera, outra coisa. Bom, gratidão por você estar aí, por eu estar aqui, por a gente estar se conectando e podendo trocar e podendo conversar, tá? E no que eu puder ajudar, no que eu puder compartilhar, eu tô aqui, tá? Conta comigo. Namastê. Namastê, né? O ser, a consciência que existe em mim, sauda a que existe em você.